E aí, gente, como é que vocês estão, né? Como é que vocês estão? Depois dessa noite de segunda-feira, depois desse clássico carioca, depois desses 4-1, né? Como é que vocês estão, gente? Que goleada, que parada, mano. Que parada. Que parada que foi isso, com todo respeito ao torcedor vascaíno, mas a gente dá risada, mas, cara, é uma coisa de louco o que aconteceu. E não ouvi nada, assim, não ouvi absolutamente nada, não ouvi e não vi corte nenhum da coletiva do Barbieri, porque eu queria ouvir. Certo? Então, assim, não ouvi nada, não ouvi e nem li nada. Eu quero ir direto aqui com vocês para a coletiva do Barbieri para a gente reagir junto. Você, torcedor, muito provavelmente já ouviu, mas depois de acompanhar o jogo, quero ver o que o Barbieri tem a dizer. Queria entender o que o Barbieri tem a dizer, porque o que foi feito nessa noite foi uma insanidade. Foi uma insanidade. Não se joga um clássico contra o Flamengo da forma como o Vasco jogou. Então eu queria ouvir, queria entender a ideia dele, a proposta dele, para aí sim a gente fazer um. Pra gente, não digo um julgamento, mas assim, tirar uma conclusão de, pô, teve boa intenção, não teve má intenção, porque, cara, foram apenas 4 gols. Apenas 4 gols só no primeiro tempo. O segundo tempo, claramente o Flamengo tirou o pé. Né? Eu imagino, já estou imaginando, que o Barbieri vai falar que, pô, no segundo tempo melhoramos, né? Fomos para cima, pressionamos o adversário, mas porque o adversário. Eu imagino que ele vai falar isso, tá? Eu imagino, eu não sei. Mas porque o adversário deixou. Porque o Flamengo deixou. O Flamengo tem um embate, um confronto importante de Libertadores. E em virtude do placar construído no primeiro tempo, não precisava fazer mais nada, né? Assim, era apenas administrar. E administrou muito bem. Teve um gol ali, o gol do Jair de pênalti do Vasco para minimizar, mas também você pode discutir se foi pênalti ou não, né? Enfim, a gente vai chegar lá. Não tá fácil pro torcedor vascaíno, cara. Não tá fácil. Vamos com as notícias esportivas do dia, tá? Eu vou primeiro para essa notícia aqui do Paulinho. Todas as notícias do GE, tá? Como sempre fazemos aqui. Giro pelas notícias esportivas pelo site do Globoesporte.com. Então fica o convite sempre aberto para você entrar lá, conferir todas as matérias na íntegra, tá? E o Paulinho tá fora da temporada, né? Não deve mais jogar nesse ano. Ele se machucou no dia 24 de maio e desde então aguardava diagnóstico para traçar planos. Ele será operado nos próximos dias. Demorou um pouquinho, né? Demorou um pouquinho, vamos combinar. 24 de maio, tudo bem. Tem todos aqueles processos de repente você esperar a inflamação diminuir, né? Tem tudo isso. Mas, cara, é muito tempo, né? Com a medicina como tá hoje, com o equipamento que tem hoje, você levar todo esse tempo para chegar à conclusão, diagnóstico que diga ele tá fora, porque assim, se é um negócio que, pô, o Paulinho vai ficar fora 2 meses, né? Aí faz sentido, pô, os caras esperaram porque as imagens eram inconclusivas. Ele perder a temporada, eu acho que assim, não há inflamação que possa ter ali que disfarce uma lesão que o tire de uma temporada, né? Eu acho, assim, eu tô fazendo apenas uma eu estou apenas presumindo, né? Não entendo nada de exames de. Tanto que quando você tira um raio-x eu não consigo entender nada, né? Aí o médico vai lá, mostra para você, ó, isso aqui. Ô, doutor, você pode explicar para mim? Aí vai lá, explica, né? Eu não entendo nada, eu não entendo nada. Então, mas é o que eu falei, imagino que pela gravidade, assim, o exame de imagem pode estar muito mais nítido hoje, mas ainda assim, né, na época que ele se machucou, já era evidente que era um negócio muito grave. Pelo menos é o que eu imagino, tá? É o que eu imagino. Lesão de ruptura é no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e o procedimento cirúrgico será conduzido pelo Dr. Joaquim Grava, o lendário Dr. Joaquim Grava do Corinthians, nos próximos dias. Ele se machucou na partida contra o Argentino Júnior. Se machucou no momento em que ele estava. Ele meio que. O Vanderlei meio que fixou ele na posição de volante, né? Tava iniciando um período assim de, não digo de boas atuações, o Vanderlei vai falar que era de boas atuações, mas de atuações consistentes, se é que a gente pode dizer assim. O Paulinho sempre entrava em campo, a gente não sabia o que ele ia fazer. O que o Paulinho vai jogar? Vai jogar de volante, ele vai jogar de lateral, vai jogar de meia, vai jogar de centroavante, né? Até centroavante ele já fez. E ficava assim nessa de o que ele vai fazer. O Vanderlei fixou ele como volante
E quando ele começou a apresentar uma certa consistência, ele acabou se machucando, lamentavelmente, né? Infelizmente, é o que acontece, tá? Aqui tem o Ramiro cobra mais de 4 milhões de novo processo, ó. O Júnior Moraes já tá processando o Corinthians, né? Deixa eu abrir isso aqui, eu não tinha visto isso, hein? Não tinha visto essa notícia aqui. Ramiro move mais um processo contra o Corinthians e cobra 4,7 milhões, né? Por isso que eu falei ontem, assim, a gente tava ontem ou anteontem, né, que a gente tava falando daquelas palavras fortes do Alessandro em relação ao Júnior Moraes, que eu falei, cara, é muito estranho ele falar aquelas palavras muito fortes em relação ao atleta, porque processo contra o clube, vários atletas têm. Não só atletas, como profissionais, né, de bastidores, profissional, enfim, de tantas outras áreas, né? Não apenas jogadores. E o Ramiro é só mais um, né? É só mais um. Por exemplo, eu não sei em que pé que tá o processo do Jadson contra o Corinthians. Que o Corinthians deve ou devia para o Jadson e tinha aí um tempo muito curto para o Corinthians pagar. Não sei que fim teve, né? Não sei que fim teve. Cobra aí 4,7 milhões do clube referentes ao fundo de garantia por tempo de serviço, verbas rescisórias e multas, tá? Em abril, cara, que loucura, né? Por isso que eu falo, ó, entra lá, confere você na íntegra, né? E começa a se falar na contratação, num cara, assim, num fundo, numa verba de 40 milhões disponíveis para contratação na janela de meio de ano. Vai bem, já tá meio apalavrado aí com o Rojas, né? Atleta do Racing, que os valores aí não tem, ele não tem, o Corinthians não tem que pagar para comprar o jogador porque ele tá livre no mercado, mas tudo que é grana em relação a luvas, essas coisas, vai chegar num valor altíssimo, né? Num valor altíssimo. E aí devendo tantos e tantos milhões para esses jogadores, né? E aí eu te pergunto, é uma boa gestão ou não é uma boa gestão? Aí é que tá, cara, né? Aí é que tá. É óbvio que todos os clubes precisam de contratações, mas se você deixar de pagar suas dívidas, os juros aumentam, né? Os juros aumentam. E é aquela mesma história que sempre quando a gente volta a falar do estádio do Corinthians, eu falo. Fica nesse papo de que, vamos ficar um ano sem pagar, fizemos um acordo com a Caixa. Banco não dá dinheiro. Banco não dá dinheiro. O acordo com a Caixa pode ter sido até legal, pode ter sido muito bom, tem um plano para quitar o estádio, mas os juros, por mais suave que sejam, o Corinthians praticamente neste momento deve estar pagando só juros. O Corinthians não deve estar abatendo absolutamente nada, nada do valor para quitar o estádio. Hoje, né? Imagino eu, hoje. É muito complicado, né? É muito complicado, assim. Me parece uma situação. Cara, é muito complicado, assim, porque o Corinthians é tão grande que não impacta, né? Hoje era pro Corinthians estar no nível do Flamengo, cara. Assim, de tamanho de torcida, de receita, de possibilidades de receita, não só para investir na estrutura do clube, mas na contratação de jogadores. Era para estar num nível assim do Flamengo, né, cara? Você olha e fala, pô, mas é um desperdício absurdo, né, cara? É um desperdício absurdo. Vambora, vamos seguir aqui. Vamos seguir com as notícias esportivas. Aqui em relação ao clássico carioca, tá? O Vinícius Júnior vai ao gramado do Maracanã, ganha a camisa tanto do Flamengo quanto do Vasco. Tá aqui ele segurando a camisa do Flamengo, né? Todos com o Vini Júnior, a camisa do Vasco. Muito legal, né? Muito bacana as homenagens. Em relação a Léo Pelé, né? Léo pede desculpas à torcida do Vasco após goleada do Flamengo. Ninguém quer viver isso. Uma vergonha, cara. Não tem outra palavra. Eu entendo que hoje existe e nessa partida ficou muito evidente o abismo que existe entre essas duas equipes. O abismo em todos os sentidos, em absolutamente todos. Não há um quesito em que o Vasco da Gama rivalize com o Flamengo. Não há um requisito. O Vasco da Gama perde em todos do Flamengo. Existe um abismo técnico gigantesco. Gigantesco. Mas a atuação que foi feita não pode acontecer. Na minha opinião, isso não pode acontecer. E aí não tá só na conta do Barbieri, tá na conta dos jogadores também, que sofreram um apagão. De fato, sofreram um apagão. Mas aí você também tem que questionar as escolhas do treinador.
de como o time se comportou, de como o time estava taticamente. Né? Os 2 primeiros gols do Flamengo saem em erros de saída de bola do Vasco. Né? Então, aquela coisa assim, o Barbieri está treinando os caras há uma semana. O Vasco joga só uma competição. Então, assim, tá treinando há uma semana. Vamos treinar saída de bola. Legal. Vamos treinar saída. Pô, mas não é possível que em nenhum treino ele não veja, cara, é arriscado fazer isso. Ó, na hora de sair de bola, vamos dar chutão mesmo, gente. Vamos fazer ligação direta, eu vou pôr o Pedro Raul e o Gabriel Peck na velocidade. E aí ele já começa a ser o Peck, começa com o Orelhano, cara. Não dá para entender. Não dá para entender. De verdade. Você não quero jogar feio. Cara, não existe essa de jogar feio ou não. Quando você olha para uma equipe como o Flamengo, você fala, cara, você tem que ter a humildade de reconhecer, cara, não tem a mínima condição da gente bater de frente com esses caras. E foi isso que o Barbieri quis fazer. Achou que ia dar, né? Achou que ia dar. Não deu, tá? E aqui crise, né? Crise entre aspas, torcedores tentam invadir São Januário após a derrota e a polícia dispersa os torcedores que estavam em frente ao portão da social do estádio, né? E aqui tem algumas imagens, por isso que eu sempre faço o convite a você para entrar lá, para conferir na íntegra, né? Você consegue assistir esses vídeos, eu não vou rodar aqui, né? Por uma questão de direitos de imagem. E aqui o hashtag fora Barbieri. A princípio o Barbieri segue no comando técnico do Vasco, mas é aquela coisa assim, eu nunca sou a favor da demissão de um treinador. Nunca sou a favor. E eu, quando o Vasco anunciou o Barbieri, eu fiquei até aqui no podcast a gente refletiu sobre o assunto, eu falei, pô, pra mim não é bem técnico que eu via como um cara para liderar o Vasco da Gama nesse momento. Muito por conta do ano que fez com o Bragantino no passado. Foi uma temporada muito ruim. Mas na temporada anterior foi uma temporada muito boa. Chegou numa final de Sul-Americana. Então, me baseando naquela temporada, eu falei, pô, era um ano meio que de reconstrução do Bragantino. De reconstrução não, mas de afirmação do Bragantino, né, de ficar na Série A. Chegou numa final de uma competição internacional muito bacana, muito importante. O ano seguinte foi decepção pura. Foi muito ruim o ano seguinte, que foi o ano passado, né? E aí agora ele vai para o Vasco da Gama e eu fiquei naquela, qual que é o Barbieri que a gente vai ver no Vasco? É o Barbieri que ajudou o Bragantino a se firmar, né, com uma equipe de Série A e chegar numa final de Sul-Americana, ou vai ser o Barbieri do ano passado que vai amargar resultados ruins e até risco de rebaixamento? Porque o Bragantino, não digo que sofreu muito com isso, mas flertou com a possibilidade, né? Então, a gente ficava nessa reflexão. E hoje, assim, cara, o Vasco, uma equipe que tem apenas uma competição a competir, apenas uma competição. O Vasco joga só o Campeonato Brasileiro. Por isso que é complicado. Assim, fica cada vez mais difícil eu colocar um ponto de defesa para o trabalho do Barbieri. Fica difícil, porque você vê o comportamento da equipe dentro de campo, e a gente viu isso já no campeonato estadual. É um cara com boas ideias, é um time com boas ideias e com boas intenções, mas o elenco não permite fazer o que o Barbieri quer. Tá cada vez mais claro isso. Assim, o elenco não o permite fazer o que ele quer. E ele tá insistindo no erro, cara. E ele tá insistindo no erro. Eu não acho que ele é um treinador ruim. Eu só acho que assim, ele tem uma ideia de jogo que é incompatível com os jogadores que o Vasco da Gama tem hoje. Ele é o Barbieri não é um treinador que a gente pode, entre aspas aqui, tá? Que rejeita a bola, né? Vamos só se retrancar, vamos ser pragmáticos, vamos jogar no contra-ataque. O Barbieri não tem esse estilo. Ele não é esse estilo de treinador. Ele é um estilo de treinador que gosta de ser ofensivo, ele gosta de ter a posse da bola, ele gosta de fazer a construção da jogada desde o campo de defesa, de você sair, de você construir uma saída de bola, de chegar ao ataque em construção, né, ser uma equipe vertical. É isso que o Barbieri gosta de fazer, mas fica cada vez mais evidente, e não só pela qualidade técnica dos jogadores do Vasco, mas também pela questão da confiança. Fica cada vez mais evidente que as ideias do Barbieri não condizem com o time que o Vasco tem hoje. Quando o time estava confiante, estava dando tudo certo. O time tecnicamente tem uma limitação e hoje a confiança está muito baixa. Não é possível praticar esse jogo. Não é possível praticar esse jogo. Então a gente sempre fala assim,
Pô, o Sampaoli fez esse Flamengo jogar pragmático. Por quê? Ele teve o entendimento de, cara, eu abomino tudo isso. Isso não é o futebol que eu preconizo. Ele deve ter, ele deve ter tomado uns 3 banhos, né? Para se lavar da nojeira que ele teve que executar, né? Na visão dele, eu não vejo problema nenhum. Eu não vejo problema nenhum. Só que para ele, né? Para ele fica eu acho que fica essa questão de, cara, que nojento que eu fiz, né? Acho, né? E foi pragmático. Só ele teve o entendimento de que, cara, é isso para recuperar a confiança. É isso ou eu vou estar fora daqui. O Renato Gaúcho foi por uma linha, mesma linha. Cara, assim, é isso. A gente. É uma coisa que ele vem falando repetidamente em coletivas. Saber sofrer, saber sofrer. E o tal do saber sofrer é um jargão que eu não gosto muito. Eu acho um jargão muito mal utilizado, né? Porque isso você vai dando argumento para praticar futebol ruim. Mas é pragmático. É o futebol pragmático. O Grêmio estava num momento de oscilação. Precisamos vencer, cara. Eu não consigo praticar o futebol que eu quero sem meus pontas de velocidade, que ele tá pedindo. Tá pedindo insistentemente pro presidente Guerra. Só que, cara, assim, não tem como. Com os jogadores que o Grêmio tem hoje, não dá pra praticar o futebol que o Renato quer. Então, ou seja, a gente precisa recuperar a confiança. A gente precisa recuperar a confiança. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai ter que ser pragmático. Vamos jogar com 3 zagueiros, vão sofrer um primeiro ou segundo tempo. A gente vai tentar dar uma espetada aqui. O Soares tem muita qualidade, a gente pode contar com um passe de qualidade, uma chamada de marcação, um chute de fora da área, né? É ter um entendimento do todo. Assim, não vou conseguir fazer o que eu quero. Nesse momento, não. Então, cara, é hora de dar um passo atrás. É hora de. E o Maurício Barbieri, a cada partida ele passa a impressão de que, cara, ele é incapaz de fazer isso. De que ele é incapaz. E não tô falando que ele é um treinador ruim por isso. Mas ele é incapaz de fazer essa leitura de, cara, não dá mais. Assim, a gente vai ter que ser retranqueiro mesmo. A gente vai ter que jogar por uma bola. O Vasco tem jogadores de velocidade que o permitam fazer esse futebol. Pô, põe o Peck em velocidade para arrancar por uma ponta, fazer cruzamento na área e tentar pegar o pé do Raul livre na grande área. Por que não, cara? Por que não? Né? É uma possibilidade. É horrível, é feio, eu abomino, eu entendo tudo isso. Mas o momento do Vasco hoje é o momento de recuperar a confiança. E o Barbieri não demonstra nenhuma capacidade de fazer essa leitura, de que, cara, precisamos mudar isso. Nem que para isso a gente tem que praticar um futebol abominável, né? Algo que eu abomino veementemente. Enfim, né? Enfim, uma derrota aí que, cara, foi um passeio no primeiro tempo do Flamengo. Foi absolutamente um passeio. Tá? O Flamengo. O primeiro gol é simplesmente uma loucura, né? O gol do Eric Pulgar. E aí que você pode falar, pô, mas foi um erro de saída de bola, mas o cara também tava de fato. Tava bem suado, né? Tava bem suado, mas, pô, deu espaço, o cara fez. O segundo gol é um gol de gênio. Né? Gol de gênio do Arrascaeta. Cruzamento absurdo de um passe, cara, assim, pô, é brincadeira, velho. O passe do Arrascaeta. Reparem no passe do Arrascaeta, cara. Deixa eu pôr a camisa rubro-negra aqui só pra dar moral pro torcedor do Flamengo. Cara, ele dá um cruzamento meio que uma cavadinha, cara. Assim, a bola faz um efeito lindo, velho. Cara, assim, é uma loucura. O Arrascaeta, quando ele tá inspirado e quando ele tá bem, assim, é um covarde, né? Com todo respeito, né? É um covarde, assim. Cara, o cruzamento, ele é absurdo pro Gerson. Que é uma loucura. E o quarto gol, que é o que mata mesmo, cara, assim, é um pandemônio que aconteceu o quarto gol. Um contra-ataque, o Ayrton Lucas sozinho, cara. Assim, a equipe do Vasco inteira no ataque. E aí você pode até falar, pô, mas naquele momento você está perdendo de 3. Tem que ir pro ataque, porque a derrota você já tem. Vai ter muita gente que vai falar isso e eu até entendo. Mas nesse contexto, você já está perdendo de 3 do Flamengo. O importante ali é não ser humilhado, cara. Ali você tem que ter o entendimento de pelo valor e pela força do clássico, eu não posso ser humilhado. O Flamengo tem jogadores de velocidade que se eu tomar o contra-ataque, eu vou tomar o gol.
Por isso eu falo assim, pô, não é possível que é tanta inocência, cara, do Barbieri. Não é possível. E de novo, assim, eu imagino que muita gente vai falar, pô, mas ele já tá perdendo, perder de 3, perder de 4, dá na mesma. Eu entendo, mas pelo andamento da partida, pela tranquilidade, pela facilidade do jogo, era de se imaginar que o Flamengo fosse diminuir um pouco o ritmo no segundo tempo, por causa do jogo da Libertadores. Pô, mas aí quando tava 2-0, o Pedro Raul acerta um chute na trave. Sim, acerta, mas é o momento, cara. O momento é ruim, a bola não entra. Não dá pra gente ficar no si, no si. É uma coisa que de repente o Barbieri viu, pô, se a gente insistir, a gente consegue. Se a gente insistir, pô, você já tomou 2 gols, cara. Erro de saída de bola, mano. Você vai continuar arriscando? Toma o terceiro gol, continua saindo, você vai continuar, você vai ter que tomar quantos gols para você entender que, cara, não dá. E no segundo tempo ele voltou com a mesma ideia. É que se o Flamengo não quis agredir, o Flamengo se poupou. Porque se o Flamengo joga do mesmo jeito, era 5, 6, 7, 8. Ele ia tomar gol sem parar, porque ele estava insistindo que precisamos agredir o Flamengo. Precisamos fazer o gol. Deu certo, mas eu acho que assim, de novo, eu não vi a coletiva ainda, mas eu acho que ele vai acreditar muito mais do poder do Vasco da Gama do que do Flamengo ter tirado o pé. Estamos nos poupando para a Libertadores, que eu acho que foi o ponto mais relevante. E o Flamengo, cara, assim, já tá 4 gols, né? A gente tem um jogo importante, agora o importante é se poupar. Né? Se poupar. E eu acho que foi isso que aconteceu, tá? Com todo respeito ao Barbieri e a equipe do Vasco, que foram valentes, que brigaram, mas, assim, o Flamengo claramente tirou o pé, na minha opinião. Claramente tirou o pé. Vamos com a coletiva do Barbieri, tá? Vasco TV, o canal oficial do Vasco no YouTube, sempre fazendo convite para você ir lá se inscrever no canal, primeiramente, né? Deixar uma moral para a TV de todos os clubes, não só da TV do Vasco da Gama, mas do Flamengo também, né? Que também foi protagonista nesse jogo. E eu peço perdão ao torcedor rubro-negro. Pô, por que você não ouve o Sampaoli, né? Vamos ouvir o Barbieri, porque assim, o que aconteceu foi uma loucura. Né? Quando já saiu o quarto gol, eu falei, eu vou ter que ouvir o Barbieri, porque eu preciso entender, eu quero ouvir qual que é a loucura que ele vai falar. Qual que é a loucura que ele vai falar. Então, deixar uma moral, você torcedor, fã do esporte, simpatizante, vista a camisa, se inscreve no canal, curte o vídeo se você gostar, né? E vamos embora aqui com a coletiva do Barbieri, tá? Barbieri, qual o seu sentimento após esse resultado, o jogo, tudo que você planejou durante a semana e esse resultado? Boa noite. Boa noite. Sentimento de frustração muito grande. Eu acho que a gente não conseguiu reproduzir aquilo que a gente trabalhou para fazer. Acho que a gente, depois do primeiro gol, oscilou muito, especialmente emocionalmente. E aí foram 30 minutos aí de desencontro, efetivamente, em que o rival conseguiu fazer um placar grande. Depois a gente procurou ajustar as coisas, mas acho que ficou um gap grande pra gente. A gente competiu, mas sem dúvida nenhuma não foi o jogo que nós planejamos e que nós gostaríamos de fazer. Um pouquinho o microfone, por favor. É mais ou menos o que ele falou, né? Eu imagino que ele tenha treinado muito essa semana para encarar o Flamengo, né? Imagino muito. E ele falou, tudo aquilo que a gente... Frustração, porque tudo aquilo que a gente treinou foi por água abaixo. Só que uma coisa é você treinar. O Barbieri, ele já inclusive foi treinador do Flamengo. Ele tem que ter entendimento que com o barulho da torcida e com um adversário de altíssimo nível do outro lado, o treinamento é treinamento. O jogo é o jogo. Né? O jogo é o jogo. E você querer jogar da forma que você, pô, a gente até competiu em alguns momentos, não vamos ser também injusto. Competiu, mas eu acho que competiu porque o Flamengo tirou o pé no segundo tempo. Porque enquanto o Flamengo estava a fim de jogar, mesmo assim, eu concordo com o Barbieri, o time sofreu um apagão mental. Era evidente, né? Mas mesmo assim, já mais pro final do primeiro tempo,
quando o time já começa a voltar mentalmente para o jogo, né? Já a goleada já estava construída, a vitória já estava decretada ali, mas quando o time começa a voltar para o jogo, ainda era evidente, assim, a diferença técnica ela é brutal, ela é brutal. E se você não tem um entendimento disso, não adianta o quanto você pratique durante a semana. Não adianta você treinar a exaustão. Se você não tem jogadores que vão te permitir praticar o futebol que você quer, você tem que ser o primeiro a reconhecer, cara, não vai dar, eu vou ter que trabalhar com o que eu tenho. Eu vou ter que tirar o melhor desses jogadores para poder competir minimamente com o Flamengo. E não é batendo de frente com o Flamengo que você vai conseguir fazer isso. Construção de jogada, toque de bola, sair construindo do campo de defesa, não é isso. Cara, isso não vai dar certo, velho. Não contra o Flamengo. Com outras equipes, vai dar certo. Vasco, cara, com todo respeito, não vai, cara. Não vai. O Palmeiras hoje, talvez seja uma equipe que em termos de elenco, é uma das que conseguem competir com o Flamengo. Palmeiras, o Atlético Mineiro, talvez, dá para pôr no mesmo pacote aí. Dá para competir com o Flamengo. O Atlético Mineiro já é uma equipe mais de sair tocando. O Palmeiras não é muito de sair tocando. Se você pressiona o Palmeiras volta a bola pro goleiro que faz um lançamento. O Everton é um construtor de jogada no Palmeiras. Por quê? Porque o Abel não vai ficar com essa brincadeira de vamos correr o risco aqui, tocando passe. Não, cara. Você vai avançar a marcação para cima do Palmeiras, você pode avançar. Só que o Abel ele já tem estratégia para isso. Então, se você sobe a marcação, você vai deixar espaço atrás. E ele transformou o Everton num construtor de jogadas. Então você avança, você vai agredir o cara, vamos marcar alto, vamos pressionar os caras. Volta a bola pro goleiro e faz um lançamento para os jogadores de velocidade na frente. Você vai ficar sempre exposto. É um risco sempre alto que você vai correr. Você pode concordar ou discordar se isso é um futebol bonito ou feio, mas é um futebol eficaz. O Vasco da Gama poderia praticar esse tipo de futebol. Eu tenho a convicção de que não é algo que o Barbieri gosta, não é algo que ele certamente treinou, mas é algo que é hora de parar e falar, cara, não dá, velho. Não dá. Esse é ele que eu tenho, tá bom. Já vi que tem umas deficiências, a falta de confiança tá alta. Quando, sei lá, eles ouvem o barulho do torcedor, já ouve uma vaia, já vai tudo por água abaixo. Ou seja, a gente precisa fazer praticar um futebol que vai me permitir um mínimo de segurança, de ter um mínimo de contenção, né? E me parece que ele não tá tendo essa percepção. Ele não tá. Cara, assim, ele tá tão. Às vezes ele até percebe isso, mas ele tá tão engessado na convicção dele de que vai dar certo que não tá dando certo. Os jogadores já não têm mais confiança para executar aquilo que ele preconiza, aquilo que ele tá treinando. O time claramente no treino é uma coisa e ele deve treinar muito. Pô, no treino tá dando certo, vamos pro jogo, vai dar certo. Só que quando entra em campo, a confiança já começa a minar, os caras já sentem a pressão, já sentem o nervosismo, pô, precisam vencer. No treino é uma coisa, se você perde no treino é uma coisa, ali não vale nada. Quando você entra em campo, fala, pô, agora tá valendo 3 pontos e a gente precisa sair dessa situação. Já vem toda uma pressão, já vem toda uma carga psicológica que não te permite executar aquilo que você treinou à exaustão. Né? E aí vai, como eu falei, aí vai da percepção dele de treinador e gestor de grupos. Show. Barbieri aqui, boa noite, Alan Victor. Vamos lá, você entrou hoje com 3 zagueiros, né? Tentou uma escalação diferente, mas pelo visto, né, tivemos ali alguns erros, principalmente na saída de bola. E também consegui notar novamente, uma outra partida, uma queda de rendimento físico do elenco. O que está dando de errado para o Vasco nesse exato momento? Obrigado. Obrigado. A gente vinha de uma sequência de sofrer muitos gols. A ideia de entrar com 3 zagueiros era justamente dar mais solidez defensiva. E aí, como eu disse na pergunta anterior, eu acho que depois do primeiro gol, que foi até um gol de fora da área, não tem a ver com esse posicionamento, a gente oscilou demais emocionalmente e deu espaços para o adversário. E a gente não conseguiu encaixar o nosso jogo. Acho que é isso. Não senti que a equipe fisicamente tenha baixado o ritmo. Acho que no segundo tempo, dentro daquilo que poderia ser feito, a gente tentou igualar, tentou equilibrar, tentou criar oportunidades.
O Barros só que acabou entrando, mas saindo por lesão, por um trauma. Ninguém pediu para sair por nenhuma questão física. Então acho que é isso. Foi perguntado se por que o time começa a perder ritmo. Também nisso eu concordo com o Barbieri. Eu acho que ele tá bem. Você vê que ele já não tá muito, né? Eu acho que ele tá bem desanimado e talvez tenha pressentindo que seus dias estejam contados no Vasco da Gama. E ele fala assim, pô, eu não senti que o time foi decaindo, né? Eu também concordo com ele, assim, no segundo tempo, o Vasco criou mais oportunidades, foi mais para cima, mas não foi por um motivo de, encaixou a marcação, encaixou o esquema tático, não, foi o Flamengo que claramente estava administrando a partida. Claramente estava administrando. Pô, os caras estão chegando, estão pressionando, estão fazendo um chuveirinho, tenta o cruzamento na área, mas é evidente assim que o nervosismo está tão alto que na finalização, no último terço do campo, eles estão errando. Né? Então eu não senti que nessa de que o time caiu de ritmo. Não senti bem isso. Eu só acho que, cara, chega num ponto que você tá perdendo de 4-0, ali não tem muito o que fazer, cara. O adversário já tira o pé, porque claramente está se poupando, e o seu time está mentalmente moído. Então, tudo que tiver de finalização, que é para definir a jogada e para tentar minimizar o prejuízo, os caras vão errar como de fato erraram, né? Fora que o Flamengo também fez a cobertura muito bem, marcou bem, né? O Matheus Cunha também defendeu quando precisou, então, assim, foi um jogo bem tranquilo no segundo tempo, apesar do Vasco ter crescido um pouco mais, mas eu acho que cresceu porque o Flamengo deixou, não porque o Vasco se propôs a isso, né? Crescemos taticamente e privamos o Flamengo de jogar. Acho que não foi nesse sentido. Os torcedores já saem do Maracanã com uma incerteza. Se você vai ter uma continuidade ou não no trabalho do Vasco. Já conversou com os diretores? O Brax está aqui, já te passaram alguma coisa? Você continua, você sai? Como fica a situação? Não tive nenhuma conversa nesse sentido. Tenho convicção de que a equipe está oscilando muito mais do que nós esperávamos nesse início. A gente tem tido dificuldades maiores do que aquelas que a gente imaginava que poderia ter, mas continuo com a convicção de que a gente vai buscar soluções, de que a gente vai reverter esse quadro. Ele segue nessa pegada, nesse discurso, você vê que ele é muito breve nas palavras, me parece bastante desanimado. E, cara, assim, se ele não falar isso de que vai reverter, ele tá dando atestado da demissão, né? Ele, obviamente, quer continuar trabalhando. E houve uma empolgação, e eu confesso que eu fiz parte dessa empolgação, sei que a gente pode ir assim, de que o Campeonato Carioca fez um bom campeonato. Até o início do Campeonato Brasileiro foi um time competitivo e a confiança ainda estava boa naquela época, né? A confiança ainda você vê o que é a confiança. Esse time do Vasco chegou a marcar 2 gols no Palmeiras. Né? Então, você vê o que é a confiança. Né? Não é, vez ou outra eu ouço o Casemiro, né? E o Casemiro fala que o time do Vasco é horrível, né? Eu não vou por esse caminho. Eu acho que o time do Vasco é um bom time. É um bom time. Para brigar no meio de tabela, acho que é um bom time. Já mostrou, é óbvio que o Campeonato Carioca não é parâmetro nem base de comparação, mas mesmo assim, você enfrentando clássicos, pegando clássicos e o início de Campeonato Brasileiro, o Vasco mostrou que era um time ajeitadinho. Muitas deficiências, obviamente. Deficiências técnicas ali, aqui, deficiências táticas aqui e ali, mas mostrou que era um time ajeitado, né? Era um time ajeitado. Só que foi decaindo. Foi perdendo confiança e o Barbieri, infelizmente, ele se mostra incapaz de, cara, dar um passo atrás e falar assim, pra gente reverter, a gente vai seguir jogando do mesmo jeito, de acordo com as minhas convicções. E dessa forma fica evidente que não vai dar certo, cara. Não vai dar certo. Talvez o Vasco tenha o calendário dos sonhos para um treinador, né? Com tempo para trabalhar, enfim. Por que a torcida fica com essa sensação de que por mais que o time fique treinando uma semana, enfim, enxergue pouca evolução no campo, assim, e nos resultados de cada? Se você falar, enfim, de desempenho e resultado, mas enfim, pelo menos no resultado, pelo menos a evolução não tem sido tão grande. Obrigado. Olha, eu entendo, eu acho que a gente está
num processo, durante a semana a gente tem buscado fazer isso, buscado identificar quais são os pontos que a gente tem que melhorar e quais são as situações que a gente tem que desenvolver. Hoje, como foi citado, eu entrei com uma outra formação, com outros jogadores, tentando ter uma nova perspectiva, e tem coisas que você, ou muitas coisas que você aplica durante a semana, mas o teste final é o jogo, é onde você vai ter a resposta. E a partir dessas respostas você vai mantendo convicção naquilo que você planejou, vai encontrando novas soluções, é o que a gente tem feito. Eu entendo a questão do tempo de treino, mas ela é um fator dentre vários fatores, né, que contribuem para isso. Mas eu acho que hoje não é um momento nem de explicar isso. Como eu disse, o sentimento é de frustração de todos nós, sentimento de muita dor, porque a gente não conseguiu num jogo que era muito importante pela história que tem, pelo clássico que é, tá à altura daquilo que o torcedor desejava. Então o sentimento é esse, de tristeza e frustração. Pô, ele fala uma coisa que assim, a gente vê um jogo e com base nesse jogo a gente procura soluções, né? E ele fala, e estamos encontrando soluções. Não tá encontrando soluções, cara. Assim, você fazer uma leitura de um trabalho apenas por resultados, às vezes é uma leitura muito rasa. Eu entendo isso. Que às vezes você vê boas ideias, você vê coisas interessantes acontecendo. Se o Pedro Raul faz o gol ali quando tá 2-0, incendeia a partida. Mas é a hipótese, né? É como o Vojvoda falou em uma coletiva. Cara, assim, não adianta ficar na variante da hipótese. O que aconteceu é que o Flamengo marcou 4 gols. E o Vojvoda falou, o que aconteceu é que o Palmeiras marcou 3 gols e a gente não marcou nenhum. Esse que é o problema. Então, eu muito me questiono assim, pô, encontramos soluções. Tudo bem, você pode encontrar soluções de jogadores para determinadas posições. Só que os resultados não estão acontecendo. E eu acho que assim, a solução hoje não é encontrar. Assim, pô, a gente está tomando muitos gols, coloquei um zagueiro a mais. Entramos com 3 zagueiros para tentar dar uma contenção, mas tomar o gol quebrou o time mentalmente. Foi um gol de fora da área que nada tem a ver com o esquema tático. Eu concordo com ele. Isso eu concordo com ele. Talvez o esquema de 3 zagueiros pode ser uma solução que ele encontrou e que ele vai tentar repetir contra um outro adversário. Talvez, mas não dá para saber. Porque tomou uma cacetada agora e talvez ele fale, pô, 3 zagueiros, não sei não. Talvez é melhor 2 linhas de 4, né? Talvez é melhor... Então, assim, e ele fala, pô, o teste final é o jogo. De fato, não adianta você só treinar e no jogo... O jogo é o teste final, como dizer. O jogo é o teste final. Por isso que eu falo, assim, por isso que eu volto àquela mesma história. Às vezes não é algo que ele ache legal, que ele ache bonito, né? Você dá chutão. Eu acho que é uma prática abominável você ficar dando chutão. Mas no aperto, cara, se tivesse dado um chutão, se o Orelhano, acho que foi o Orelhano que perde a bola ali, se ele dá um chutão ali, o Pulgar não fazia o gol. Talvez fizesse 1 ou 2 minutos depois. Mas naquela jogada não faria. Naquela jogada, uma jogada que assim, o Flamengo claramente estava pressionando o Vasco no seu campo para recuperar a bola rápido para pressionar. O Flamengo claramente queria fazer um gol cedo para dar esse desafogo. A equipe do falei Botafogo, não sei se eu falei Botafogo, mas o Flamengo claramente estava pressionando o Vasco no seu campo de defesa. Por quê? Para recuperar a bola rápido e fazer um gol rápido. Para dar um desafogo para a equipe. Para dar o cara assim, pro Flamengo tirar aquela pressão de, bom, marcamos gols, agora dá para administrar um pouquinho mais, né? E o Vasco entregou isso ao Flamengo. O Vasco entregou isso. Pô, vocês querem marcar alto? Venham buscar a bola, então. E os caras se atrapalharam, né? Por isso que eu falei, cara, você tem que ter essa malícia. Você tem que ter essa malícia. Não adianta, pô, vamos treinar na semana, né? Os comportamentos foram muito legais, mas na hora do jogo não deu certo. Cara, não é hora disso, cara. Assim, pô, os caras vão pressionar alto. Então, não vamos ter vergonha de dar chutão, gente. Chuta a bola para lateral, dá um chutão para frente mesmo. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Esse é uma prática abominável, mas pelo menos a gente não vai perder a bola no nosso campo de defesa e correr um risco desnecessário, como aconteceu e acabou tomando gols, né? Não tô aqui, antes que você me critique, eu tô aqui defendendo a prática do mau futebol.
eu tô defendendo, mas... E é uma coisa que eu também abomino, mas, cara, assim, é por uma questão temporária, sabe? Por uma questão assim, precisamos mudar a chave, precisamos mudar o clima. A gente precisa de uma vitória para recobrar a confiança. É isso que precisa. Esse é o momento. Por isso que eu digo, tem que ser pragmático. Eu não defendo um péssimo futebol, um mau futebol. Não é isso. Eu acho que isso é um mau futebol, você ficar dando chutão. Mas o que o Palmeiras faz, eu não acho futebol feio, não. Aquilo lá é construído. Aquilo lá é muito bem treinado. Antes que algumas pessoas falem, por que você está falando do jogo do Palmeiras? O jogo do Palmeiras é um jogo construído. Né? O que o Palmeiras faz é algo muito bem construído e muito bem treinado. É diferente. Você dar chutão é você tentar contar com o acaso. De repente alguém ali, o centroavante, faz o pivô, tenta tirar uma casquinha, deixa um outro livre, isso aí é o acaso. E nesse momento é o que o Vasco precisa. Não vamos dar chance ao azar, vamos dar chance ao acaso para conseguir uma vitória. E aí sim, quando consegue uma vitória, 2 vitórias, é o que aconteceu com o São Paulo. Vem a confiança e você ganha uma sequência para te dar um respiro numa temporada. Porque o momento ele é absolutamente delicado, né? Absolutamente delicado. Aqui à tua frente, Fábio Azevedo, canal Fanático Vascaíno. Infelizmente eu não consigo te perguntar sobre treinamento porque vocês fecham o clube pra gente, então eu não consigo dizer o que deu errado em comparação ao treinamento, mas posso perguntar em relação ao Galarça. Ano passado ele foi emprestado e era reserva no Curitiba. O que faz ele ser o titular hoje no Vasco? Desempenho dele nos treinamentos, desempenho dos outros jogadores no treinamento. Como eu disse, muitas vezes o jogador desempenha durante a semana e não consegue transformar aquilo no jogo. É uma situação que a gente tem que passar para entender, para avaliar e para tomar decisões. Barbieri aqui embaixo. Não tem muito o que falar, né? Foi perguntado o Galarça. Só fala, isso é óbvio, né? Assim, no treino o cara entrega, então ele joga, né? Jéssica Dias, boa noite. Essa semana a gente teve uma coletiva do Paulo Brax, né, de 1h30, a gente perguntou bastante coisa para ele, e a primeira pergunta da coletiva, inclusive, foi minha, foi acerca do seu trabalho e qual seria o limite, né, da comissão técnica final, agora 9 jogos, só uma vitória, e aí ele disse que o Vasco ia com o que tem, pelo menos até julho, até a abertura da próxima janela, e que rotas seriam mudadas internamente. Eu queria que você pudesse, se você puder falar, né, como é que está esse ambiente, como é que está essa convicção de que dá para mudar a rota ainda e aí ter um desempenho diferente nesse Campeonato Brasileiro, e qual é o limite do Barbieri? Qual é o limite que você acredita, assim, você fala muito do projeto que está em processo de construção, você acha que até quando dá para insistir nesse processo de construção no Vasco? Obrigada. Boa noite. Olha, eu entendo a pergunta, mas eu não entendo a questão do limite, eu não coloco um limite nisso. Eu acho que o Vasco está num processo de reconstrução, está num processo inicial. Os resultados são muito longe daquilo que todos nós gostaríamos, daquilo que todos nós esperávamos, mas é um processo inicial. Talvez seja um momento que a gente esteja muito mais plantando do que colhendo alguma coisa, isso é evidente pela frustração de todos. Então eu não coloco um limite, sigo trabalhando, sigo tentando buscar soluções, sigo tentando buscar alternativas. Sei que é um momento muito difícil para se dizer isso, mas volto a dizer, tenho convicção de que a gente vai virar a chave, de que as coisas vão acontecer, mas eu não posso te dizer quando, não sei te dar uma data para isso acontecer, sei que os jogadores estão trabalhando e que a gente está fazendo o possível, ainda que até este momento tenha sido insuficiente. Pergunta é ele perguntado sobre qual que é o limite, né, do trabalho dele. E, cara, mais uma vez, ele também não pode se autossabotar. Eu genuinamente acredito que ele tem essa convicção de que vai virar, Só que do jeito que a coisa tá indo, como eu falei, eu volto a repetir, eu acho o futebol que o Barbieri ele idealiza, ele é algo legal. Pô, a gente viu isso no Bragantino, que foi finalista de Copa Sul-Americana. A gente viu isso nesse início de temporada com o Vasco. É algo legal. É algo legal. Eu acho assim, é algo que é bacana. Sai do comum. Eu acho que sai do comum. Ele pensa em equipes verticais. Eu acho isso legal. Eu tô aqui falando de dar chutão, eu tô, cara, me coçando por dentro. Porque eu acho isso horrível. Acho isso uma bizarrice, mas falei e volto a repetir. Ele como um treinador, como líder do projeto, se é que a gente pode dizer assim, como líder do elenco, como gestor de pessoas, ele tem que ter um entendimento que, cara, o que tá pegando hoje não é treinamento. Não é treinamento. Apesar de que ele segue treinando, assim, pô, aconteceu um erro nesse jogo, a gente vai buscar soluções no próximo jogo. O problema maior agora não é treinamento.
O problema maior agora é confiança. É confiança. Então, assim, o entendimento que de repente ele tem que chegar é: a gente precisa recuperar a confiança. Como é que a gente recupera a confiança? Com vitórias. Como é que a gente vai vencer agora? Do jeito que tá, já não tá dando certo. Já deu, mas agora não. Por quê? Porque a confiança não permite a esses jogadores jogar aquele futebol. Ou seja, a gente vai mudar o jeito de jogar. A gente precisa mudar o jeito de jogar. Porque nem que seja seguir com uma sequência de empates, para o time já, opa, não estamos mais perdendo, não estamos mais tomando gol. Né? Foi mais ou menos o começo, um pouquinho, dadas as devidas proporções, tá? Mas mais ou menos assim, o começo do Dorival. Opa, parou de tomar gols. Já empata aqui, numa partida lá já sai com um golzinho, né? Já começa a recuperar confiança. Não que o São Paulo tenha praticado um futebol horroroso, eu não acho. Sim, foi pragmático, mas não foi um futebol horroroso. Mas é uma coisa que, assim, cabe a ele, como treinador, ele ter essa leitura. E, de novo, eu acho isso abominável, mas isso não é eterno, isso não é perpétuo. É algo para ele fazer agora e falar, cara, é para recuperar a confiança. Esse time, nesse momento, ele não vai brigar por campeonatos. Não tem condições. A gente não tem condições de bater com o Flamengo. Isso ficou evidente. Não tem como a gente falar que vamos brigar. Mas tem como a gente fazer um campeonato decente e buscar, de repente, uma vaga na Sul-Americana. Isso é possível, mas para fazer isso, o time precisa voltar a vencer. Para voltar a vencer, o que é algo que mais está pesando no momento? É a confiança, cara. Não só a confiança do elenco, mas da comissão técnica e dos torcedores. É a confiança geral, né? Enfim, gente, eu vou finalizar o podcast por hoje. É isso aí, ó. Maurício Barbieri, me parece bem abatido. Eu achei que ele ia falar que o segundo tempo foi um bom jogo. Não foi por essa linha, não. Ele tá realmente bem abatido, né? Claramente frustrado pelo resultado. Porque, obviamente, que deve ser muito frustrante, né? Você se planeja uma semana inteira, talvez 2, 3 semanas para esse jogo, chega e toma 4 gols. Deve ser algo muito frustrante. Mas, como eu disse, assim, eu sou totalmente contra, assim, você quebrar um projeto, você mandar um treinador embora. Eu só falo assim, pô, às vezes é mais fácil de mandar o treinador embora, porque se ele perdeu a mão do vestiário, a confiança dos jogadores, não tem muito... A coisa mais fácil, de repente, é trocar o treinador. Não que eu concorde com isso, mas eu tenho esse entendimento, tá? Então, acho que vai da gestão do Vasco da Gama agora, entender? Cara, o Barbieri ainda tem a confiança dos jogadores, do elenco? Sim, se tiver, tá, ele tá tendo a percepção de que, cara, esse não é o momento de fazer o que ele quer, do que ele gosta. Tá, não tá. Aí seguir com um projeto ou não. É isso que os caras têm que ter esse entendimento. Como eu falei no começo do podcast. Se ele não me parece tá conseguindo fazer essa leitura de, cara, agora é hora de ser pragmático. Ele continua insistindo nas suas convicções. E isso vem falhando sucessivamente. Não porque as convicções são ruins, mas porque o elenco não tem confiança para praticar isso. Não neste momento, tá? É isso, gente. Vamos voltar aqui pro Globoesporte.com. Voltei para a notícia do Ramiro, só para abrir a agenda do dia, tá? A gente vai abrir a agenda do dia aqui, porque estamos chegando no meio de semana. E meio de semana a gente sabe como é que é, né? Meio de semana tem Libertadores, tem Copa Sul-Americana. Então aqui a gente vai ter o Atlético Paranaense entrando em campo, o Atlético Mineiro, jogo fundamental para o Galo, tá? Esse é um jogo importantíssimo para o Galo. Vamos de Sul-Americana, a gente vai ter o Fortaleza, o América Mineiro, também um jogo fundamental para o América Mineiro seguir vivo na competição, e para o Santos também, né? Vencer o News Old Boys. Botafogo tá aqui, vai enfrentar a LDU, a gente vai acompanhar a vida dos brasileiros nessa jornada, né, de competições continentais, e amanhã a gente está de volta aí para ouvir um pouquinho mais alguma coletiva e também fazer o saldo aí dos resultados das equipes brasileiras. Finalizo por hoje, muito obrigado a todos, um forte abraço e amanhã a gente está de volta. Tchau.